Boa tarde. Iniciamos a nossa semana entrevistando a delegada da mulher, a doutora Amanda Macedo Ribeiro. E o nosso tema de hoje é um tema recorrente que a gente tem batido na mesma tecla durante muitos anos, mas infelizmente as mulheres continuam sendo vítimas da violência. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem com a senhora? Já acostumou em Guarapuava? Estranhando o frio ainda. Para quem não lembra, a doutora Amanda assumiu a nossa delegacia aqui em novembro e ela veio da Bahia, né, doutora? Mas já estava acostumada um pouquinho com o Paraná, Já né? estava. Assumi em março. Aliás, em março. Bem, doutora, como que está hoje a Delegacia da Mulher? Em números de ocorrências, teve um aumento? O que deu para a senhora sentir nesses meses? Eu acho que o número de ocorrências se manteve, porque, infelizmente, o problema da violência doméstica a gente não resolve só com investigação policial. Sim. Essa era a educação, até mesmo da perceber que ela está sofrendo violência. Então, eu posso dizer que se mantém, a gente continua sempre trabalhando para diminuir e dar uma resposta mais rápida para as vítimas. Sim, é uma questão cultural também, né? A gente está cansado de falar isso. Guarapuava e região, né, tem uma tradição muito grande ainda do tempo do coronelismo e tudo mais. Então, é uma sociedade, assim, muito machista, né? Eu não posso dizer especificamente de Guarapuava, mas a gente vive num país ainda que é muito machista. Sim. E é muito comum que a própria vítima se sinta culpada pela violência. Então, ainda há um trabalho muito grande a ser feito em termos de educação. Tá, mas a Lei Maria da Penha, ela contribuiu para que os casos sejam notificados, não contribuiu? Deu mais visibilidade? Sim, deu mais visibilidade, porque antes da Lei Maria da Penha, não existia um instrumento legal eficaz para resolver a situação. Por exemplo, hoje a maioria das mulheres que procuram a gente, elas querem o quê? Protetiva, que é para o agressor não se aproximar mais delas. Então, antes da Lei Maria da Penha não tinha isso, não havia muito o que se fazer. Tá, mas essa medida protetiva, ela é eficiente? O agressor ele acaba não se aproximando mesmo ou ele dá um jeitinho? Ela é eficiente se houver colaboração da vítima. Porque a gente sempre auxilia as vítimas no seguinte sentido: olha, a protetiva ela não é auto-executável, vai depender da sua comunicação. Então é importante, por exemplo, o agressor aproximou, acontece, a vítima comunicar. Porque aí ele pode até ser preso preventivamente. Aí a gente vai tomar novas medidas. A protetiva, porque no Brasil, e eu não considero isso errado, a liberdade é a regra. Sim. Então, a protetiva funciona para quê? Para evitar uma prisão. Mas se ele descumprir a protetiva, isso significa que a protetiva não é suficiente. Então, por isso ele pode vir a ser preso. O que acontece é que a maioria das vítimas não notificam dos fatos. Pois é, mas o agressor, nesse caso, se ele está dentro da medida protetiva e continua reincidindo, é porque ele não tem a intenção de parar com a agressão. Sim, e por isso que a gente pode, como eu falei, até pedir a preventiva dele nesses casos. Bem, nós estamos vivendo hoje os 16 dias de ativismo da violência contra a mulher. A senhora acha que movimentos como esses contribuem para reduzir o índice de violência ou pelo menos para conscientizar mais as pessoas? Reduzir eu não posso afirmar, mas para a conscientização contribui. Com certeza, em março, que tem o Dia Internacional da Mulher, Sim. Em maio, que tem aquelas campanhas contra a pedofilia, e em novembro a gente tem um número de notificações muito maior. Bem, a gente aqui na Rede Sul faz parte do nosso cotidiano, né? A gente tem feito muitas matérias, principalmente, a violência doméstica é diariamente, né? Mas casos de estupro. Eu gostaria que a senhora mostrasse quando e como acontecem, porque não é só a pessoa estar andando na rua e ser estuprada. O estupro ele acontece sempre que a pessoa, não a mulher, o homem também pode ser estuprado, sempre que a pessoa diz não e a outra continua. Então, pode acontecer dentro de casa, uma relação íntima. Até mesmo o esposo pode estuprar a esposa. As pessoas têm que perder essa cultura de que estupro é sempre um estranho. Então, a qualquer momento, se alguém diz não e a pessoa continua, ocorreu um estupro. Inclusive, o maior número de estupros que a gente tem sendo investigados aqui, não são estupros que acontecem na rua por estranhos, são estupros que acontecem dentro da própria casa da vítima. Pois é, dá para entender a cabeça de um pai, de um tio, de um avô, de um padrasto, porque isso aí é comprovadamente, os estupros ele está dentro das pessoas mais próximas, como a senhora acabou de falar, né? A gente consegue traçar um perfil de quem é essa pessoa? Infelizmente não. Muitas vezes essa pessoa
socialmente é um bom pai, socialmente é um bom marido, é um excelente trabalhador. A gente tem aquela visão do criminoso como um monstro, assim, Sim. que ele já tem cara, já tem perfil, já age assim, e nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes não é assim. Não existe esse perfil. O que eu posso dizer é o seguinte, é que a gente tem uma cultura do estupro no Brasil e não é repetição do que fala em Facebook, não é repetição, é algo constatado. A gente tem uma submissão muito grande da mulher, uma objetificação muito grande do corpo feminino, uma permissão que se a mulher não atende determinados padrões, como se pudessem dispor do corpo dela, o que não é verdade. Sim. E a mulher sempre é a culpada. A gente vê, até a gente faz uma matéria, os comentários que vêm, né, logo em seguida nessa matéria no Facebook, a gente sempre está discutindo aqui na redação como lidar com isso, porque os comentários são assustadores, né? E sempre assim jogando a culpa na mulher, porque a roupa, porque isso, porque aquilo, e parte também de comentários femininos. Então isso também assusta um pouco. É porque a gente teve a impressão que o machismo é masculino, mas não é. O machismo é social. É social. E ele está tão intrínseco assim na nossa cultura que as mulheres acabam indo contra a própria mulher, né? Sim, elas acabam incorporando isso. Sim. Como eu sempre falo, sabe? É muito comum, às vezes, a mulher que foi vítima, não só de estupro, mas de violência doméstica, ela se sentir culpada. Ela buscar nela as razões para aquilo, mas é o que eu sempre falo. A culpa é sempre do agressor, a culpa é sempre do criminoso, nunca da vítima. Sim. A senhora dizia que a delegacia está investigando 150 casos de estupros em Guarapuava. Olha, eu não tenho um número exato, mas seria aproximadamente esse número. Só que nem todos aconteceram esse ano. Gente, primeiro, né? Calma, a gente fala um número desse, dá uma impressão de susto. Nem todos ocorreram esse ano. Alguns casos são muito delicados, porque envolvem criança, então a gente precisa fazer uma avaliação psicológica, precisa ouvir os pais, ouvir os professores, ouvir os vizinhos. Então são investigações que demandam muito tempo e muita sensibilidade para se conduzi-las. O número de estupros, como a gente acaba vendo muito na mídia, de mulheres que estão andando e são presas por estranhos, carregadas por estranhos, é bem reduzido. Como eu falei, a maior parte dos estupros acontecem dentro de casa. Por vezes até em relações em que a mulher tem 20, 30 anos de casada, em algum momento eles brigam e não é aceito. A gente também tem alguns casos em que meninos são vítimas de estupro, pode acontecer. Então, tem casos também de menores de 14 anos em que a violência é presumida, mesmo que haja o consentimento, digamos, o consentimento entre aspas, porque menor de 14 anos não pode consentir em ter relação sexual, é uma coisa que eu sempre friso. Menor de 14 anos não pode ter relação, não tem isso de deixou, de a mãe aceitou, não pode, é crime. A Bárbara nos falava há pouco que a última manchete da Rede Sul é uma manchete bem pesada, de um caso de violência que aconteceu e que já é recorrente no distrito da Palmeirinha, onde o irmão já agrediu a irmã, né? Como que a senhora vê isso, sabe? Porque pelo que a Bárbara que fez a matéria, né, pelo que ela estava comentando, começa devagar, né? E essa agressão ela vai se tornando mais grave. A maioria dos casos, é minha percepção, não tenho nenhum estudo científico sobre isso. Começa com injúrias, que assim, ele vai destratando a mulher, depois começa as ameaças, para então partir para a violência física. O que por vezes é muito cruel para a mulher, porque ela não percebe que ela está começando um ciclo de violência. Talvez se a primeira reação já fosse violenta, já fosse com lesão, a mulher perceberia que seria mais fácil acabar com esse relacionamento. E a gente sempre frisa também que a violência doméstica não acontece no âmbito das relações amorosas, entre namorados, entre pessoas casadas. Pode ser um irmão contra uma irmã, um filho contra a mãe. A gente tem diversos casos que são nesse sentido. Pois Guarapuava hoje acho que é uma das únicas cidades do Paraná que tem uma secretaria de políticas públicas para a mulher, e a gente tem uma rede de enfrentamento muito grande também. Sim. Qual a avaliação que a senhora faz desse trabalho conjunto, dessa rede mesmo? Eu sempre elogio muito a rede de proteção à mulher em Guarapuava, eu acho que é uma rede fantástica. Já passei por outras comarcas, eu nunca vi uma rede tão articulada como a daqui, porque a gente não só existe os órgãos de proteção à mulher, como Secretaria de Políticas Públicas, Delegacia da Mulher, SAI, até o patronato, que no caso faz um trabalho com os agressores, mas essa rede ela se reúne constantemente para buscar soluções.
e até trazendo os casos mais graves. Tem um projeto Restaurar, que aplica justiça restaurativa aos casais, porque nem todos os casais se desfazem, né? Sim, então, sim. Já que esse casal vai continuar, como não reiterar a violência? É uma rede fantástica, assim, é muito boa e funciona realmente, a gente se conversa. Pois é, a senhora falou, temos aí a Delegacia da Mulher. Nós temos uma delegacia com uma delegada e uma escrivã apenas. Como que a senhora faz milagre? Considerando ainda que a senhora também faz plantão na 14ª Subdivisão Policial. Quer dizer, se divide entre 2 delegacias. Olha, infelizmente no Paraná inteiro a gente tem esse déficit pessoal. Mas é o que eu sempre falo, a gente não usa isso como desculpa para não fazer o serviço. Sim, a gente atende todo mundo, a gente tenta fazer o mais rápido possível. Infelizmente, alguns casos acabam demorando um pouco mais por conta disso. Até porque alguns casos também não dependem só da gente, depende de resposta de outros órgãos. Mas o efetivo é muito aquém à necessidade da cidade, sem dúvida. Porque atende também a região, né? Na verdade, a gente divide a região entre os delegados. Tem uma divisão específica. Mas específica a Delegacia da Mulher, então, não atende a região, é só Guarapuava. No caso eu atendo a cidade de Candói, porque Guarapuava é uma comarca, né, que atende Foz do Jordão, Candói, Turvo e Campina do Simão. Aí os casos de Candói eu também atendo. Pois até há pouco tempo a gente tinha um grande vácuo nessa questão da violência contra a mulher, que era a falta de um abrigo para as mulheres, né, que correm risco de morte, né, junto com os filhos e tudo mais. A Secretaria de Políticas Públicas conseguiu. Né? Isso veio contribuir e ela consegue abarcar toda a demanda, ou a Delegacia da Mulher ainda precisa de um centro de convivência que possa abrigar essas pessoas? Não, contribuiu muito, consegue abarcar toda a demanda. Nunca aconteceu de ter uma mulher que precise não ter vagas, sempre tem vagas ociosas e disponíveis. O atendimento é excelente e até elogiar as meninas da secretaria pelo trabalho, porque o trabalho não é só de retirar a mulher de casa, mas é de dar possibilidades para quando ela sair, ela continuar com a vida dela. Sim, o que é mais importante, sim, né? Sim, por isso tem todos os projetos de empreendedorismo e tudo mais, né? Sim. O trabalho realmente, um abraço para a Priscila e para toda a sua equipe, porque a gente reconhece o empenho que veio já desde a Eva Charan, né, que foi a primeira secretária e que é a mãe da Priscila. Né? A Secretaria de Saúde também tem um papel fundamental, Sim. Né? Porque muitas mulheres, elas estão extremamente machucadas. Muitas mulheres, quando a mulher é estuprada, é necessário que ela tome medicação, porque, inclusive, gente, informação importante, tá? Em casos de estupro, a mulher tem o mais rápido possível procurar a polícia, a secretaria, enfim, quem quer que seja, para que ela faça profilaxia. O que é profilaxia? A gente não, né? Os médicos administram remédios para evitar a contracepção, para evitar a contração de doenças sexualmente transmissíveis. E quanto mais rápido ela tomar essa medicação, menores as chances dela ter uma gravidez desejada ou contrair qualquer doença sexualmente transmissível. Sim, o aparelhamento do Estado, ele sempre é falho, né, doutora? No Instituto Médico Legal, que é para onde as vítimas são encaminhadas para fazer exame de corpo de delito, não tem médica. Não tem, mas os médicos, eles são muito atenciosos, muito educados, a gente não tem tido reclamações de vítimas. A gente faz o possível com o que tem com a estrutura. Na verdade, essa questão do déficit do serviço público é uma questão maior, né? As pessoas demandam muito serviço público, mas se contrata muito poucos servidores. Justamente. Mas eu penso assim, porque a mulher, ela já está fragilizada pela violência que sofreu. E o exame é invasivo, né, doutora? É um exame invasivo. Então, um constrangimento, né? Mas assim, tem uma secretária no IML que sempre acompanha, essa mulher não fica sozinha. Algum familiar pode acompanhar também. A gente faz o possível para traumatizar minimamente a mulher. A violência contra a mulher é uma questão de saúde pública? Sim, porque ela não causa danos físicos, ela causa danos psicológicos na mulher. Então essa mulher pode vir a ser afastada do trabalho para se refazer, ela pode vir a ser afastada para se recuperar fisicamente também. Não tem... O prejuízo social disso é muito grande. A senhora acha que existe uma solução a longo prazo, porque a curto e médio é bem complicado, né? É muito difícil dizer, porque essas questões que perpassam por questões culturais não tem uma solução simples. E a gente tem muitos problemas no Brasil, e na verdade não é um problema do Brasil, não é um problema do mundo a questão da violência doméstica. Sim. Então,
Eu acho que sim, mas eu não acho que vai ser tão rápido. Se formos reparar bem, é muito recente essa questão da mulher ter direitos, da mulher trabalhar, poder sair de casa. Então a gente já está construindo isso. Pois é. Como que a senhora avalia o seu trabalho aqui? Nossa, que pergunta difícil. No sentido de que já está bem entrosada, já conseguiu ter alguns avanços, como que a senhora... Eu me sinto bem trabalhando aqui, é um trabalho que eu gosto de desenvolver, tento desenvolvê-lo com a maior responsabilidade e celeridade possível, sempre tentando atender bem as vítimas, consegui algumas parcerias muito interessantes com as universidades, a Campo Real forneceu estagiários pra gente durante esse ano. Eu percebi que as gente gostaram muito, até porque tinha uma estagiária de psicologia, né? Aí bacana. Elas podiam conversar. Sim. E a gente sente muito nas vítimas, por vezes, essa carência. Não tanto querendo resolver a questão criminal, mas precisando desabafar mesmo, contar o que aconteceu. Porque é comum que elas não tenham apoio, nem da família, nem de ninguém. Sim. É o que eu posso dizer, assim, é que a gente faz com a maior responsabilidade possível. Pois sobre os 15 dias de ativismo agora no combate à violência, muitas palestras, muitas intervenções estão sendo realizadas e eu acho que é bem bacana a sociedade guarapavana participar, se inteirar mais, né, porque é uma responsabilidade que não é só dos órgãos públicos, é principalmente da sociedade, né? A senhora quer fazer um convite específico, alguma coisa nesse sentido? Por favor, fique à vontade. Estão tendo vários eventos na cidade, eu acho que é interessante as pessoas participarem, principalmente assim, os mais jovens que estão formando opinião agora ainda. É um caminho, a gente está começando a construir um caminho para erradicar a violência. Ainda vai ser longo, mas eu tenho certeza que esses projetos são muito positivos, até pelo que eu sempre digo, o aumento do número de registros. A gente percebe que tem um efeito social quando a gente começa a receber mais denúncias, porque infelizmente a maioria dos casos não são notificados. E na verdade a gente só vai conseguir ter uma mudança cultural a partir da mudança de mentalidade dos pequenininhos, de quem está vindo agora, né? Porque os que estão aí já estão carregados de todo quanto é tipo de ideologia, de todo quanto é tipo de conceito. É mais fácil com as crianças, né? É mais fácil com as crianças. Então, ensino fundamental, né, tem uma responsabilidade bem grande em relação a isso, mas principalmente papai e mamãe, né? Dentro de casa. A educação vem de casa, né? Sim. Poxa, delegada, foi um prazer recebê-la aqui. Fique à vontade para voltar quando tiver e sempre nos trazer. Quer dizer, a sua função é difícil a gente ter uma notícia boa. É verdade. Mas 1% que você consiga reduzir no índice de violência já é uma excelente notícia, né? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom? E a você que nos acompanhou, então... Pense bem em tudo que foi dito aqui, se você é mãe, se você é pai, né? Vamos rever conceitos, vamos cuidar dos pequenininhos que estão vindo. O diálogo é fundamental para essa mudança de comportamento e principalmente o exemplo que você, pai, que você, mãe, dá dentro de casa. A gente fica por aqui, tarde quente pra caramba.